Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e como vocês pediram, aqui está o Dr. Mário novamente, esclarecendo aí algumas questões de imposto de renda. Então, eu vou pedir para que ele deixe os contatos para que, se vocês quiserem, tanto pode entrar em contato no escritório, eu passo, ou você já entra em contato diretamente com ele. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, doutora Tatiana Ragosta. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Agradeço por mais um convite no seu programa. E, bom, quem precisar tirar dúvidas, enviar questões, pode enviar para o contato da doutora Tatiana, no e-mail dela, ou no nosso e-mail específico para tirar dúvidas de imposto de renda, que é o irpf2023@brasconteadvisor.com.br, tá? Ou entrar no nosso site, que é o www.brasconteadvisor.com.br. Bom, e uma dúvida muito comum são aquelas pessoas que possuem MEI. Essas pessoas, elas precisam declarar o imposto de renda? Importante. Essa dúvida está surgindo bastante. Muitas pessoas consultaram a gente esse ano com relação a isso. Então, o MEI, o que é? A formalização de uma atividade de uma pessoa física que estava informal até então. E precisa não só a declaração do MEI, que é a declaração anual, que por coincidência vai ser no final desse mês também, assim como da pessoa física do MEI. Não pode haver essa confusão. Existe um princípio contábil chamado princípio da entidade contábil, onde deve se separar o CNPJ do dono da figura da pessoa física do dono, né? Então, assim, o MEI, ele precisa, como pessoa física, declarar, sim, a participação dele no CNPJ, na ficha de bens e direitos, e também precisa declarar os rendimentos que ele obteve no ano, nas fichas de rendimentos tributáveis e rendimentos isentos. Isso é feito através de uma fórmula que é indicada pela Receita Federal, onde o MEI ele vai pegar o faturamento bruto do ano, vai descontar as despesas que ele teve da operação e ele vai utilizar um cálculo de uma presunção pela atividade, assim como no lucro presumido, que é um outro regime de tributação de empresas. Então, por exemplo, para serviços 32%, para indústria e comércio 8%. E aí, para fazer esse cálculo, para distribuir corretamente essas informações, esses valores nas fichas de rendimentos tributáveis e de rendimentos isentos, eu recomendo sempre que procurem um contador. Gente, olha só, é muito importante vocês procurarem um contador, porque às vezes a pessoa tenta fazer sozinha e ela acaba errando, e isso lá na frente gera uma dor de cabeça e fora o que vai ter que pagar. Então, tome cuidado, procure um contador, porque às vezes você fala, não, eu vou economizar o dinheiro e o barato acaba saindo muito caro. Então, todo cuidado é pouco quando a gente está tratando com a Receita Federal. Então, precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E me diz uma coisa, em 2022 a gente teve aí uma valorização dos automóveis, né, usados aí no mercado brasileiro. Sim. Então, se eu tinha um carro registrado, vai por um valor e eu vendi no ano passado com lucro, eu tenho que pagar imposto? Importante. Nesses últimos 2 anos, principalmente, em função da pandemia, de falta de componentes eletrônicos, principalmente no mercado global, o mercado de automóveis usados ele ficou aquecido. Uhum. Então, as vendas aumentaram bastante. E foi comum ter uma valorização de 15% a 20% no valor dos automóveis. Então, se por acaso você tinha um bem registrado por 100 mil, por exemplo,
e você vendeu por 140 mil, você tem que apurar o ganho de capital dessa diferença e oferecer a tributação em 15%. Isso é através de um programa separado da declaração do imposto de renda, que é o GCAP, né, a declaração do ganho de capital. Mas tem uma observação aí, tem um detalhezinho. Se por um acaso essa diferença do ganho ela foi até 35 mil reais, o contribuinte fica isento. Ah, que maravilha. E na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis existe uma opção, olha, um item específico para esses casos. Nossa, olha só que bom. Então, às vezes a pessoa acaba pagando sem saber. Sim. Né? Então, o barato acaba saindo caro, porque para economizar o contador, a pessoa acaba pagando a tributação aí dos 35. Sim, exatamente. Então, tem muita coisa, a legislação é muito ampla, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de declarar. Uma outra questão é, vamos supor, eu tenho um imóvel, eu alugo esse imóvel para uma pessoa jurídica. Como proceder nesses casos para declarar? Ah, sim. Então, na situação onde você tem imóveis que você aluga eles para obter um rendimento, e o inquilino, o locatário, é uma empresa, uma pessoa jurídica, ela, pela legislação, ela tem que te pagar o aluguel todos os meses durante o ano, aplicando o cálculo da retenção do imposto de renda na fonte, seguindo a tabela progressiva, né? Então, no final do período, no final do ano e até o final do mês de fevereiro do ano subsequente, essa empresa ela tem que te fornecer, como proprietário do imóvel, o informe de rendimentos dos aluguéis. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que ela me pague R$1.000. Como é que funciona essa parte retida? Sim, os R$1.000 não atinge a tabela do imposto de renda, né? Tabela progressiva. Não, é só para ficar fácil na conta. Então, R$10.000, pronto. Sim, então vamos supor, R$10.000 é o valor do aluguel. Então, vai ser informado no informe de rendimentos o valor bruto do aluguel, R$10.000, menos a retenção do imposto. Vamos fazer um exemplo aí de R$2.750. E aí o valor líquido desse valor dos 10 mil menos 2.750 vai ser o que vai ser declarado para o valor do aluguel. Ah, bacana. Agora ficou muito claro. E isso vem no informe de rendimentos do locatário, tá? Então ele vai informar aquele valor e a responsabilidade pelo recolhimento desse imposto de renda retido na fonte é do locatário, tá? Legal. Não, bom saber. Ele recolhe pelo locador. Perfeito. Bom, e se eu tenho, ao invés de uma pessoa jurídica, eu tenho um imóvel e eu alugo para uma pessoa física, como que a gente declara isso? Ah, sim, é muito comum. E aí tem uma observação importante. Quando existe um imóvel que você aluga para ter o rendimento e você alugou como pessoa física para outra pessoa física, o locatário é pessoa física também, o que a legislação, a Receita Federal determina? Que o proprietário do imóvel que está recebendo aquele rendimento tributável do aluguel, ele faça o preenchimento do carnê-leão, que hoje, e desde uns 2 anos atrás para cá, é obrigatório fazer pelo site da Receita Federal. Certo. Lá no ECAC, quando o contribuinte tem o acesso ao ECAC, tem a opção do carnê-leão, e indo lá nessa opção, vai preencher lá mês a mês os valores recebidos. Entendi. E aí o próprio proprietário do imóvel, ele é obrigado a fazer o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre o aluguel, com o código 0190 do DARF. Mas é sempre importante eu ressalto, consultar um profissional, um contador de confiança, que vai orientar a melhor maneira de se fazer isso. Porque se a pessoa tenta fazer depois dá errado, aí ela descobre um pouco tarde, né? Normalmente quando ela já caiu na malha fina, aí é bem mais complicado, né? A situação já está delicada. Exatamente. E uma outra questão é, a pessoa, às vezes ela recebe pensão e não é judicial. Como é que funciona a pensão alimentícia nesses casos? Ah, sim. Pensão alimentícia é importantíssimo sempre enfatizar que ela deve ser declarada, mas sempre que houver uma decisão judicial, né?
Às vezes eu pego casos de clientes que enviaram documentos para fazer a declaração e mandam anotado numa planilha pensão alimentícia paga para a ex-esposa, por exemplo. Aham. Ou para a filha ou para o filho que mora com a ex-esposa. E simplesmente isso. E em anos anteriores vem declarando assim. Quando veio para a gente revisar, eu verifiquei que não tinha decisão judicial. Então, não poderia ser declarado esse valor. Nem na ponta dele que paga, nem na ponta dela que recebe. Nossa, que Então, complicado, hein? Sim, e se ele informa hoje que ele paga e ela não informa na declaração dela, vai dar malha fina. Vai direto para malha fina, porque não é uma decisão judicial. Então, nos casos que não tem decisão judicial, eu não posso declarar. Resumindo, é isso. Não, eu recomendo que não seja declarado, porque vai criar uma informação, uma variável a mais que pode trazer uma complicação para o contribuinte. Nossa, olha isso. Agora, se tiver decisão judicial, declare. Esse ano, declaração do valor recebido de pensão alimentícia, ele é isento. Até o ano passado era informado na ficha de rendimentos tributáveis, mas já teve uma decisão do Supremo que mudou isso. Então, conforme eu já comentei anteriormente, quem fez a declaração dos últimos 5 anos e declarou como rendimento tributável pode retificar os 5 anos, mudando as informações para rendimento isento. Então, mais uma dica aí para os nossos ouvintes. Sim. Bom, vamos supor, eu comprei um Rolex e algumas joias em 2022. Eu preciso declarar isso? Como é que funciona? Sim. Quando você adquire uma joia, uma obra de arte, um relógio, você não está obrigado a declarar esse bem na ficha de bens e direitos se ele for de valor inferior a R$5.000. Tá? Mas se ele for um relógio de marca, um relógio suíço, que são valores bem mais altos, aí normalmente acima de R$5.000 é recomendado que se declare, mesmo que o contribuinte não tenha aquela condição que obriga os contribuintes a declarar quando você analisa só o valor dos bens, que é de R$300.000. Então, mesmo que ele não tenha esse patrimônio de R$300.000, mas teve um relógio, uma joia, cujo valor foi acima de 5.000, declara. Então, é importante declarar nesses casos a Sim. aquisição. Então, é mais uma dica aí pra gente. Bom, eu faço um seguro, vamos supor, do meu escritório. Todo ano eu faço esse seguro de incêndio e pegou fogo, vamos supor. Tá? É um exemplo, não pegou fogo nada, gente, calma, tá tudo salvo, não teve nada, é só um exemplo. E aí eu recebo uma indenização do seguro a título desse incêndio. Como que eu declaro isso? Ah, sim. Se você recebeu uma indenização de seguro, durante o ano de 2022, existe um item na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, na declaração do imposto de renda, onde você tem lá a descrição para poder informar esse valor. E é importante informar, porque ele vai mexer com a variação do patrimônio do contribuinte. Quer esse valor tenha ficado em saldo bancário ou aplicação, ou tenha sido investido em algum bem patrimonial, vai oscilar um pouquinho lá a ficha de bens e direitos. Isso se o contribuinte não gastou todo o dinheiro do seguro, né? Mas normalmente o contribuinte acaba deixando aplicado, acaba deixando em saldo bancário, e aí vai aumentar um pouquinho o saldo do banco, e aí através dessa informação vai se justificar essa oscilação do saldo. Entendi. Uma outra questão, eu uso aparelho, vamos supor, nos dentes. Eu posso deduzir essa despesa do meu imposto de renda? Como é que funciona isso? Sim. Então é o seguinte, o exemplo do aparelho é mais ou menos igual do contribuinte que pergunta se pode deduzir remédios, Sim. Gastos com cirurgia, gastos de materiais, né, com cirurgias. Então assim, se no caso do dentista o aparelho ele for incluído na mensalidade, lá na prestação de serviço do dentista,
Tem muito dentista que faz cobrança de mensalidade, né? Aham. Mas se for no dentista pontual lá, ele fracionou lá, ele dividiu o atendimento, a prestação de serviço dele em vários recibos ou várias notas da prestação de serviço, e no recibo ou na nota estiverem embutidos o custo desse aparelho, aí ele pode ser lançado como dedutível. Entendi. Da mesma maneira que quando for um caso de uma internação, uma cirurgia, se na nota fiscal de cobrança do hospital tiverem os materiais utilizados, os remédios que foram usados ali no procedimento e depois do procedimento, na nota fiscal do hospital vierem esses itens incluídos no valor total, pode lançar também como dedutível. Tá, e agora a pergunta que não quer calar. Imagina, uma mulher ouve ele falando de despesas de cirurgia. Cirurgia plástica, pode deduzir do imposto de renda? A princípio não. Não? Não, porque envolve procedimento estético. Olha lá, vocês estão vendo? Complicado isso. Mas existem algumas situações onde a cirurgia plástica é para beneficiar a saúde do contribuinte, né? Certo. Aí, nesses casos, e tendo o documento comprobatório, a nota fiscal, o recibo da cirurgia, e for mencionado que foi feita aquela cirurgia porque era necessário para a saúde do contribuinte, do paciente, lá do médico, aí pode ser lançado. Mas a regra geral, que se for uma cirurgia só para fins estéticos, não. Fiquei triste agora. Olha, tava pensando agora, eu já vou mudar aí a minha ideia, mas tudo bem. Então, e quais as dicas que o senhor pode nos fornecer de erros que acontecem muito, de pessoas que querem declarar? O que você vê nesse sentido, que você possa nos orientar? Doutora Tatiana, os erros de declarações que vêm para a gente fazer e que em anos anteriores não fomos nós que declaramos, a gente observa até os casos que principalmente o contribuinte optou por fazer sozinho porque está entendendo que está muito fácil de declarar e tal. O que ocorre bastante, que a gente tem visto, é o seguinte: erro de informação na digitação. Isso é comum. Então, ao invés de informar um rendimento tributável no valor, por exemplo, de R$10.000, errou a digitação, digitou só 1.000. Nossa. Então, casos como rendimentos tributáveis, despesas médicas, dependentes, são pontos de atenção que a Receita Federal acompanha e que levam o contribuinte para a malha fina direto. O sistema faz a análise e já manda para a malha fina, e aí o contador tem que resolver. Uhum. Outros exemplos que podem ser citados, doutora, o contribuinte que menciona um dependente na declaração do imposto de renda, que vai dar um desconto, lógico, né? Vai trazer uma redução para ele, mas aquela pessoa física mencionada não pode de fato ser considerada como dependente. Existem algumas regras na legislação que possibilitam que filhos, pais, mães, sogros, sogras sejam declarados na declaração, mas existem regras que têm que ser seguidas. Um exemplo, o filho foi declarado como dependente do pai e tinha 25 anos. Isso daí já deu malha fina, porque o contribuinte pode declarar o dependente até 21 anos ou até 24 anos cursando universidade, sendo um universitário, né? Como no caso o filho tinha 25 anos, não entrava em nenhuma das duas regras, foi para malha fina. Nossa, é bem complicado, né? Todo mundo foge da malha fina e cai por uma besteira, porque isso daí é um detalhe, né? Que poderia ter sido evitado. Um contador jamais deixaria que essa pessoa mantivesse o dependente com 25 anos. Né? Então... Sim, por isso a importância, a gente enfatiza sempre, procurem sempre um profissional de contabilidade com experiência para poder te auxiliar, para poder fazer a sua declaração e deixar você tranquilo com essa questão. Uma outra questão, um outro dado que vai muito para a malha fina são as despesas médicas, onde o contribuinte pega um recibo do dentista, pega um recibo do fisioterapeuta, pega uma notinha fiscal. Sim, eu vejo muito acontecer isso.
e às vezes dá diferença da outra ponta, que é a ponta do profissional que prestou o serviço de saúde e que por algum motivo não foi declarado na declaração dessas empresas de serviço de saúde no começo do ano. Então, mais ou menos no final de fevereiro, as empresas de saúde elas são obrigadas a fazer uma declaração para a Receita Federal, onde eles informam quais foram os pacientes atendidos, né, pelo CPF e os valores que receberam. E quando o contribuinte pessoa física declara no imposto de renda, essas duas informações elas se cruzam no sistema da Receita e tem que bater. Normalmente é um alto índice de malha fina por informação de despesas médicas, dentista, fisioterapeuta, tal, que deixa o contribuinte lá em apuros. Complicado isso. Então a pessoa acaba caindo por um detalhezinho que passou e... O que é muito comum também acontecer é o seguinte: a pessoa foi no médico, fez a consulta, não pediu recibo nem nota. Foi no dentista, fez o tratamento lá, não pediu nem recibo nem nota. Quando chega na época do imposto de renda, eu esqueci de pedir, deixa eu ligar pro meu dentista, tô precisando declarar e eu queria os recibos, tal. E aí cria uma saia justa, porque não pediu, às vezes não se lembrou, não quis pedir mesmo, mas daí na época do imposto de renda, para pedir e declarar como dedutível, acaba solicitando para o profissional, para o dentista, para o médico e tal. E aí cai numa situação onde essa informação não tinha sido prestada, não tinha sido emitido o documento na época certa e consequentemente não tinha sido declarado na declaração daquele ano da empresa, do profissional. Complicado. Bom, a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Os ouvintes, assim, ficaram muito, assim, curiosos, pedindo, mandando dúvidas. Quem quiser até mandar dúvidas, estamos à disposição. Sim. E o Dr. Mário vai deixar os contatos dele para quem quiser mandar um e-mail, fazer uma sugestão ou pedir mais um programa, enfim. Fique à vontade, me passe seus contatos, por gentileza, para que as pessoas possam aí contatá-lo para eventuais dúvidas. Pois não, doutora. Agradeço pelo convite novamente para mais um programa aí para tirar dúvidas dos contribuintes, dos internautas, dos ouvintes. Os nossos canais de contato da Brascont Advisor Práticas Contábeis são o e-mail contato@brascontadvisor.com.br. Repete, por favor. Sim. contato@brascont, com TI, advisor.com.br. O outro endereço de e-mail específico para imposto de renda deste ano, que a gente cria um endereço para cada ano de imposto de renda, é o IRPF 2023, @brascontadvisor.com.br. Nosso telefone de contato é o 011 2221 6714 ou no nosso site www.brascontadvisor.com.br. Existe lá uma opção de contato e é só preencher o formulário e a gente recebe a informação também. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigada a você que ouviu aí o nosso programa. Bom, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.